Olá, amigos, sejam bem-vindos. Desejamos que todos estejam envolvidos em muita luz e muita paz nesse momento. Meu nome é Fabiano Tomazoni e hoje estou responsável pela difusão doutrinária do nosso querido Centro Espírita Luzes do Caminho. Agora no formato online. Esperamos que nesses breves instantes que estejamos juntos, que possamos compartilhar bons sentimentos, bons pensamentos e que possamos fazer juntos reflexões para o aprimoramento nosso e das nossas decisões. Gostaríamos nesse instante de convidar a todos para fazermos uma breve prece. Onde quer que estejamos, que possamos nesse momento fechar nossos olhos físicos, elevar nosso pensamento a Deus, que é o nosso Pai, a Jesus, que é o nosso Mestre, e ao nosso anjo da guarda, Espírito amigo, que se encontra conosco a todo instante. Nesse momento vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos, a oportunidade de estarmos refletindo, pensando na doutrina do Mestre Jesus. Gratos somos, Pai, por tudo. Pedimos o amparo e a proteção, a luz e a paz para esses momentos que estamos encarnados. Que assim seja. Amigos, o nosso trabalho hoje, ele está dentro do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 24, ele está intitulado como Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título da nossa palestra, Não são os que gozam de saúde, precisam de médico, está a partir do item 11 desse capítulo. E nós vamos fazer agora uma breve leitura dessa passagem de Jesus, que começa assim. Estando Jesus à mesa, em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe então Jesus: Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Amigos, eu gostaria de, nesse momento, convidar a todos para que nós façamos uma breve reflexão e que remontemos esse cenário na nossa cabeça. Esse cenário ao qual Jesus estava se alimentando com os publicanos, que eram pessoas que não eram bem vistas naquela sociedade, que eram aqueles que trabalhavam, digamos assim, para o governo, que eram aqueles que eram responsáveis, mandatários, pelos recolhimento dos impostos. E pelo fato de eles serem, às vezes, muito duros na hora da cobrança dos impostos, pela sociedade em geral eles não eram bem vistos. Também, aqui nessa passagem, Mateus coloca para nós que junto nesse momento, que Jesus estava se alimentando, além com os publicanos, também com gente de má vida. Bom, aqui ele não diz quem são essas pessoas de má vida, mas, de acordo com a passagem aqui, é isso que traz para nós. E Jesus estava lá então, com essas pessoas, e chegou então um grupo de fariseus, que eram aqueles doutores da lei, notando esse cenário, disseram então para os discípulos: por que o Jesus, o mestre de vocês aí, se alimenta com essas pessoas de má vida? E Jesus, ouvindo então, respondeu: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Aqui é algo muito simbólico que Jesus nos traz. E é um ensino dos mais profundos
que o Evangelho nos traz. Por que isso? Porque Jesus aqui, ele está deixando claramente explícito de que ele tinha e tem um papel muito definido quando estava encarnado. E até hoje nas nossas vidas, que é o papel de médico, que é o papel daquele que vem curar as dores, as aflições, as chagas. E que aqueles que estavam convivendo e vivendo com ele, se alimentando junto com ele, ou seja, não se alimentando necessariamente do alimento físico, mas também aqueles que estavam se alimentando do pão espiritual, esses é que estavam sorvendo o remédio para curar as suas chagas. Enquanto que aqueles que se achavam sãos estavam perdendo essa oportunidade. Nós vamos nos remeter, então, ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que esse capítulo 5 ele é intitulado Bem-aventurados os aflitos. E nesse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec organiza diversos subitens. E existem 2 subitens que são muito importantes de a gente refletir, a qual ele intitula Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. E a partir desses subtítulos, Kardec reflexiona junto conosco e traz algumas ponderações a respeito de que, bom, primeiramente, todos nós, em pequena, média ou grande proporção, passamos por aflições enquanto encarnados. Como assim, Fabiano? Todos nós, então, nascemos para sofrer? É isso que está querendo falar? Não, não é isso que a gente está querendo falar. O que a gente está querendo falar, e o que a doutrina espírita nos mostra e nos traz, é que nós, no atual momento, no atual estágio evolutivo, nós estamos ainda num processo evolutivo muito recente. Nós ainda estamos numa escala evolutiva ainda muito no início. Nós ainda estamos muito mais propensos a cometermos alguns equívocos do que cometermos e acertarmos nas nossas escolhas. Porque nós ainda estamos num processo de adquirir conhecimento e virtudes, moralidade. Nós ainda estamos nesse processo construtivo. E quando nós entendemos que nós estamos nesse processo construtivo, nós vamos ver que nós estamos propensos a cometer alguns equívocos e alguns pequenos erros. E nessas tomadas de decisões equivocadas, nós geramos aflições, nós geramos sofrimento, nós geramos algumas ações que não são, espiritualmente falando, saudáveis. E isso gera consequência no nosso formato de vida. Quando nós falamos isso, nós podemos pensar nesses reflexos enquanto reflexos no corpo físico, mas também, e são os principais, os reflexos na alma, que são os nossos sentimentos. Aqueles sentimentos que não são sentimentos felizes, que são aqueles sentimentos de ódio, de inveja, sentimentos de prepotência, de vaidade, de arrogância, baseado em algumas decisões e escolhas equivocadas nossas.
E esses sentimentos que nós citamos agora são sentimentos que geram algumas aflições. Essas aflições, elas podem ter as suas causas já observadas na própria encarnação. Às vezes, por uma decisão equivocada dessa própria encarnação, eu já sofro, no sentido e no verbo de sofrer, as consequências dessas ações. Eu vou dar um exemplo. Se eu sou uma pessoa que talvez eu tenha hábitos de talvez ter usufruto de algum químico que gere, por exemplo, degeneração do meu sistema respiratório, se eu utilizo, por exemplo, uma droga ilícita que corrói fisicamente o meu sistema respiratório, que deteriora os meus pulmões, por exemplo, nessa mesma encarnação eu já vou sofrer as consequências desse ato equivocado, a qual eu achando que pela busca do prazer, pela talvez fuga da realidade, enfim, por alguns motivos equivocados, eu tomo algumas decisões e essas decisões elas vão gerar consequências, por exemplo, no meu corpo físico. E eu vou sofrer, então, as consequências desses atos no meu próprio corpo físico. Vamos para o outro lado. Vamos agora também trazer esse exemplo das questões sentimentais ou emocionais primeiro. Eu sou uma pessoa que procura estar sempre muito de bem com a vida. Eu procuro pela manhã ser grato a Deus, grato pela oportunidade reencarnatória. Eu procuro ser uma pessoa flexível nas minhas decisões. Eu procuro ser uma pessoa empática. Eu procuro passar felicidade para as pessoas. Eu procuro compreender quando as pessoas se equivocam. Nessa própria reencarnação, eu posso receber e vou receber as consequências desses atos. Mas mesmo agindo desse jeito, mesmo sendo uma pessoa de bem, procurando ser o homem de bem, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, mesmo assim eu sou acometido por alguma aflição, por pessoas que me menosprezam, ou por uma doença, talvez degenerativa ou algo nesse aspecto. Não foi, talvez, algo gerado por algumas decisões cometidas por mim nessa reencarnação, mas talvez seja reflexo de algumas decisões anteriores, ou melhor, de reencarnações anteriores, que eu, em outrora, que não tinha essa consciência, essa responsabilidade que eu tenho hoje, tomei diversas decisões equivocadas. E nessa reencarnação, eu estou, então, recebendo as consequências dessas decisões. Então, é uma aflição não decorrente dessa reencarnação, mas decorrente de outras reencarnações. E esse é um processo que por muitas vezes é utilizado pelo plano espiritual, é utilizado por aqueles irmãos que junto conosco, seja nós coparticipantes consciente ou inconscientemente da nossa reencarnação, que nos auxiliam para que esses momentos de aflição sejam momentos de aprendizado. É aprendizado. As aflições, elas nos auxiliam para que nós consigamos refletir sobre os nossos atos, para que seja, por vezes, um freio, de uma certa forma, até um freio inibitório, para que as coisas, elas tenham um limite bem definido.
para que, por uma forma até de sabedoria e de amorosidade, para que nós não acumulemos uma decisão equivocada atrás da outra, para que nós não sofremos e não soframos tanto. Existe uma história, para nós ilustrarmos isso que nós estamos falando, a qual um motorista parou o seu carro num posto de gasolina. E logo que ele parou o seu carro no posto de gasolina, ele abrindo a porta, ele escutou o ruivar de um cachorro. E ele olhando para o lado, ele viu o cachorro uivando e ele estava deitado. E o cachorro demonstrava um certo sofrimento por estar em alguma situação desagradável. E ele então, esse motorista, chegou para o frentista e indagou do frentista: amigo, eu percebi aquele cachorro deitado ali há um tempo e ele está ali, uivando, chorando, parece que está em sofrimento. Por que será? Você sabe? E o frentista de prontidão respondeu: sim, é que ele está deitado sobre um prego. Está deitado sobre um prego, e por que vocês não tiram o cachorro dali? E o frentista, respondendo de prontidão: amigo, nós já tiramos ele dali várias vezes, mas ele volta para ali. O que essa história quer nos dizer? Que por vezes nós mesmos procuramos o sofrimento. Nós mesmos buscamos as aflições, que nem nós falamos anteriormente, muitas vezes por nós tomarmos decisões equivocadas. Mas Fabiano, tu quer dizer então que nós somos pessoas que buscamos sofrimento e que nós gostamos de sofrer? Claro que não. Mas é porque, às vezes, o sofrimento que nós estamos passando, ele não é suficientemente grande para nós mudarmos. Existem duas formas de nós pararmos de sofrer. E isso não é apenas num pensamento filosófico ou num pensamento religioso. A própria ciência, a ciência acadêmica, ela já traz diversos estudos, não só no âmbito da psicologia, mas também no âmbito da física quântica, que nós, quando nós falamos nós, estamos pensando nos elementos, nós, enquanto espíritos, quando nós fazemos o pensamento voltado para o pensamento espiritualista, mas também nós podemos pensar nos elementos materiais. A mudança ela ocorre de duas formas. Ou nós não compactuamos mais com aquilo ali, ou seja, nós temos uma aversão por algo, então nós já não compactuamos mais, então nós já não fazemos mais parte daquilo ali. Ou a gente conscientemente, através do aprendizado, do ensino, nós mudamos. Então existem duas formas de nós mudarmos. Ou a gente não compactua mais com algo, ou seja, nós enchemos, né, já a paciência daquilo ali, já não faz mais parte, nós não nos sentimos mais pertencentes àquilo ali, já percebemos e já amadurecemos. Ou a gente aprende e muda. Existem dessas duas formas. Ou é a experiência dolorosa, ou é o aprendizado anterior. Felizmente ou infelizmente, nós optamos muito pela primeira parte, pela primeira forma. Nós optamos, por vezes, de nós experienciarmos as dores para que nós mudemos.
Nós, por muitas vezes, precisamos botar a mão na boca do fogo, do fogão, queimar a ponta do dedo, para entender que nós não devemos colocar a mão na ponta, a ponta do dedo no fogo, que isso vai nos queimar. Seria muito melhor, talvez, nós aprendermos e não experienciarmos isso, sem o sofrimento. Seria muito melhor alguém chegar para nós e falar: Fabiano, não põe a mão no fogo, tu vai queimar, tá bom? Mas o Fabiano, ele é uma pessoa que ele gosta de ver se é verdade mesmo, de provar. Ele vai lá e põe a mão no fogo e queima. Depois que eu pus a mão no fogo e queimei, eu sofri uma dor, uma consequência. A partir de então, eu não vou colocar mais a mão no fogo, porque eu sei que dói. Eu sei que o fogo vai me queimar. Mas por que eu não sigo a primeira parte? Por que eu não sigo a primeira forma? Por que eu não entendo primeiramente antes de sofrer, de receber os ensinos e não experienciar? A passagem na vida de Jesus, a qual Jesus estava sentado, fazendo a sua pregação, e vieram um grupo de crianças. E os apóstolos as afastaram, dizendo que não era para atrapalhar o mestre. E Jesus, tomado de piedade e de ternura, levantou-se e falou: deixai que venham a mim as criancinhas. E trouxe mais um ensino para nós. Que possamos e que tenhamos a pureza das crianças, semelhante à pureza das crianças. Nós, queridos amigos, queridos irmãos, nós ainda estamos num processo evolutivo, ainda infantil, espiritualmente falando. Por que nós ainda passamos por alguns sofrimentos, mesmo recebendo os ensinos? Porque por vezes nós somos que nem crianças. Por mais que nós escutemos, nós ainda temos a prepotência, o orgulho, a vaidade de querer provar, para ver se aquilo ali realmente é verdadeiro. Isso nós estamos falando de uma forma íntima e espiritualmente. E quem é o nosso mestre? Quem é que traz para nós os alertas, os ensinos? Quem traz para nós constantemente o alerta e os ensinos é o nosso Mestre Jesus. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Essa é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. A resposta é Jesus. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e de modelo. O que é um guia? Guia é aquela pessoa que nos orienta. É aquela pessoa que nos mostra o trajeto. É aquela pessoa que nos mostra o caminho. Jesus mesmo se pôs nesse papel, quando ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A sua vida, os seus passos, as suas ações, as suas palavras foram um guia para nós. Foram alguns alertas para nós. Foram e são o mapa para nós. E modelo
é aquele que nós devemos nos espelhar para tomarmos as nossas decisões. E é interessante a gente pensar que modelo não é algo a qual seja inalcançável. Modelo é algo que seja alcançável. Jesus é um espírito puro, talvez muito distante para alguns, enquanto modelo. Mas é um modelo. É aquele a qual nós devemos ter como objetivo, a qual devemos chegar. Então Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. Para que nós deixemos de sofrer, para que nós deixemos de ser doentes, ele se pôs nesse papel de médico. Ele se pôs nesse papel de consolador, daquele que vem aliviar as nossas dores, as nossas aflições e os nossos fardos. Ele vem aliviar. E ele mesmo falou. Mas ele não vem tirar. Jesus não vem tirar as nossas dores, as nossas aflições e os nossos fardos. Ele vem aliviar. Por quê? Porque é com as dores, com as aflições, com os fardos que nós aprendemos. Lembremos, seria e é talvez um caminho muito curto se nós entendêssemos através das palavras, através dos gestos, e assim conseguíssemos ter as nossas ações mais assertivas. Mas não é assim. Nós precisamos, que nem nós falamos anteriormente, experienciar. E no momento em que nós experienciamos, nós aprendemos. No momento que nós aprendemos, nós amadurecemos. No momento que nós amadurecemos, nós evoluímos. E no momento que nós evoluímos, nós mudamos. Então, irmãos, quando nós estivermos passando por algum conflito, por alguma situação que às vezes gera alguma angústia, que gera alguma aflição, antes de nós sermos ingratos e antes de nós procurarmos os culpados ou os responsáveis, vamos procurar ver o que nós podemos contribuir de uma forma direta e positiva para amenizarmos os nossos sofrimentos. Muitas vezes, basta nós abrirmos os olhos, abrirmos os ouvidos e escutarmos a voz do Mestre Jesus na nossa consciência, a voz do nosso anjo da guarda, nos trazendo as inspirações, os pensamentos, para que nós possamos não só sermos mais felizes, mas de nós compartilharmos a felicidade com todos aqueles que vivem e convivem conosco. Amigos, é com imensa alegria que estamos nesse momento encerrando a nossa fala, a nossa palestra. A imensa alegria que esperamos que estejam conosco, que estiverem conosco o tempo todo, e que todos que estão nos escutando, que possam ter os seus corações tranquilizados, a sua mente acalmada, e que sintam-se fortemente abraçados por nós, envolvidos em muita luz e muita paz. Que assim seja.